processo econômico que nós temos hoje instalado no mundo é tão hegemônico e naturalizado que politicamente só se administra isso. E a gente perdeu uma capacidade política de romper com uma lógica suicida do ponto de vista ambiental. Você tem um pouco você reconhece um pouco essa visão, talvez meio quase fatalista dela em relação aos limites do tipo de instituição política que a gente tem hoje em dia para lidar com o tamanho do poder econômico? Olha, eu tenho, ao longo dos últimos 15 anos, falado de que nós estamos vivendo uma crise civilizatória. Uma crise civilizatória que se compõe de 5 grandes crises. Uma crise econômica, uma crise social, uma crise política e uma crise de valores. E que na base da crise econômica, social, ambiental e política está o problema dos valores. Porque a gente foi tomado, não é, por uma ética relativa em que se faz aquilo que é necessário de acordo com as circunstâncias. E não se trabalha a ideia de uma ética de valores que seja capaz de preservar aquilo que são interesses que não vão mudar. O respeito à liberdade, à diversidade, à justiça, o cuidado, isso está presente em todas as culturas, em todas as tradições religiosas, em todos os sistemas éticos. Né? Esses valores não mudam, porque se eles mudarem, eles comprometem a continuidade da espécie humana como espécie. Não é? Agora, essa crise de valores é ela que está fazendo com que se separe economia de ecologia, ética de política, com que a gente separe e destrua os recursos, tanto aqueles produzidos pelos homens em milhares de anos, quanto os recursos produzidos pela natureza em bilhões de anos, em função do lucro de apenas poucas décadas. Vivemos uma crise civilizatória. E essa crise civilizatória, na base dela está o sistema de valores e a crise da política. Muito parecido com isso que você trouxe aqui é a avaliação feita pelo Bauman no livro Em Busca da Política. Ele diz que a política está impotente e tudo que ela pode fazer é fazer mais do mesmo. É administrar o que já existe. Né? Muito parecido com a ideia de que nós chegaríamos um momento em que esse Leviatã chamado sistema ele iria minando toda e qualquer possibilidade de alterá-lo. Não é? E eu concordo muito com o que o Bauman diz. Nós estamos vivendo uma fragilidade da política. Tanto é que qualquer projeto ou programa que possa minimamente fazer uma crítica ao status quo, ele é completamente aniquilado. Né? Eu acho que na campanha de 2010, na campanha agora de 2014, quem colocava uma crítica ao establishment, que era o nosso projeto de governo, foi completamente aniquilado, porque o sistema, enfim, cria os seus mecanismos de reação a tudo aquilo que coloca novos paradigmas, coloca novos processos, busca novas estruturas. Há uma impotência na política que precisa ser curada, né? Ser tratada. Eu tenho trabalhado muito com a ideia de democratizar a democracia. Agora, como democratizar a democracia é o caminho que todos estamos correndo atrás. No Brasil, no Chile, na Argentina, na Espanha, na Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Porque você tem a liberdade de dizer o que quiser, como diz o Bauman, menos de mudar o sistema. E eu acho que é o Oscar Cesaroto, eu não sei se era o Fábio Herman, que dizia uma coisa. Toda ideia revolucionária, transformadora, no início ela é ferrenhamente combatida. Depois, não sendo possível sufocá-la, dá-se as boas-vindas, faz-se uma aliança com ela, para dar-lhes as boas-vindas para depois castrá-la, não é? Então, as ideias transformadoras, elas vão tendo assimiladas pelo sistema. Isso acontece em todos os setores, na política, na arte, na espiritualidade. Né? Você tem uma iniciativa pioneira, inovadora, interessante, daqui a pouco
alguém vai se interessar por isso, vai fazer uma oferta e aquilo passa a ser integrado, E metaboliza. metabolizado, vai sendo fagocitado pelo sistema. E qual a saída disso para não ser fagocitado? Eu pergunto isso até pela questão do ambientalismo. Você acha que a consciência desse suicídio de espécie que o sistema está colocado, ele pode ser a base de uma nova estruturação política, inclusive? Porque essa é a sua história, você é ambientalista e se formou politicamente muito em função disso, né? Você enxerga a possibilidade do ambientalismo se tornar uma força política majoritária, como o trabalhismo já foi, como o sindicalismo já foi, como a luta de classe já foi? Olha, logo, logo nós vamos ter 193 países discutindo. Mas você não acha... Isso aconteceu muitas vezes. E eu sempre tomo um susto e fico muito triste e fico arrasado quando eu vejo como as pessoas não se mobilizam. Como isso é uma pauta ainda de rodapé na cabeça das pessoas, na conversa de bar, nas redes. Ainda me parece algo um pouco etéreo na cabeça da maioria das pessoas, dada a seriedade desse assunto. Sem querer menosprezar nenhuma pauta, nenhuma causa, mas hoje em dia é muito inequívoco de que a mudança climática e o risco que a natureza sofre, a sexta grande extinção em massa é iminente, a gente está no meio dela. Por que isso não se torna uma pauta política de primeiríssima ordem? Pois é, essa é a pergunta que eu faço. Por que que uma agenda como essa, num país como o Brasil, que deu a um projeto político sem estrutura, sem tempo de televisão, 20 milhões de votos, alguém que se referenciava nessa causa, depois de duas experiências como essa, a pauta continua sendo ignorada. Para mim isso se resolve no campo da ética. Certo? As pessoas fazem uma ética de circunstância, em que é feito um cálculo do que dá mais vantagem imediata do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista Quando você de fala uma isso, visão não são os imediatista. políticos, são os próprios... A lógica do sistema. O cidadão age dessa forma. Não só o cidadão, porque como diz a música do Gilberto Gil, o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Se você sair perguntando para as pessoas se elas são favoráveis a destruir florestas, elas não são. Claro que não. Se você sair perguntando se eles querem que acabe com as nações, eles não são. Mas também não para de comer bife, né? Mas isso é um processo, né? Você está mexendo com uma estrutura milenar de fonte de proteína das pessoas. Claro. Não é? Então... De prazer, na verdade. Né? Como outros prazeres. Eu acho que Conforto. a questão da crise civilizatória que está em curso, ela tem um dilema. É que crises civilizatórias, elas se dão muito mais pelo sucesso do que pelos fracassos. Como assim? E nós somos seres viciados em sucessos. Não é? As pessoas, quando elas fazem uma determinada operação que lhes dá uma compensação, seja ela econômica, seja ela estética, seja ela política, seja ela afetiva, seja ela cognitiva, a tendência é repetir a operação. O sucesso, ele leva à repetição e a repetição leva à estagnação. A maioria dos povos que colapsaram antes de nós não foi em função dos fracassos, foi em função do sucesso. Por exemplo, Roma colapsou, tem muitas razões, mas uma delas era o sucesso de ser um empreendimento bélico que dominava avassaladoramente povos, culturas, e isso foi fragilizando o tecido social, a identidade política e cultural, que levou à própria derrocada. O que nos faz hoje viver essa crise? São as respostas positivas. O problema das mudanças climáticas. Tudo para existir precisa de energia. Antes, no começo, como diz o Hifig, o homem acumulava energia no seu próprio corpo. Conseguia uma fruta, enfim, uma raiz, um bisão, comia e corria atrás de outro, antes que a energia acabasse. Depois ele fez uma revolução, conseguiu acumular energia no celeiro, cultivando as plantas, enfim, o processo agrícola, e no puleiro, no chiqueiro, né? Domesticando os animais. E isso foi uma revolução.
Depois, se a gente der um salto há 400, 300 anos atrás, há pouco tempo, né, quando surge o mercantilismo, depois da Revolução Industrial, você vai ter a geração de energia numa quantidade jamais imaginada. Oriunda do quê? Do uso do carvão, do uso do petróleo, do uso do gás. E isso faz com que a gente repita a operação de tal maneira, pelos ganhos que isso traz para todos nós, que nós hoje estamos aquecendo o planeta. Qual é a vantagem que nós temos comparativamente àqueles que colapsaram antes de nós? Os egípcios, os gregos, os romanos, as civilizações pré-colombianas. Qual a vantagem? É que eu acho que eles não sabiam que estavam em crise civilizatória. E nós sabemos. Eles não tinham como fazer uma reunião, olha, desconfio que esse sucesso todo aqui pode nos levar... Mas a gente tem uma desvantagem enorme em relação a eles também, né? Sim, com certeza. A natureza que está nós temos ruindo. uma grande desvantagem. Não só a economia. Muitas desvantagens. Nós temos a desvantagem de que quando eles entraram em crise, não entraram todos ao mesmo tempo. Um estava florescendo, o outro estava fenecendo. Os recursos eram abundantes. Eles não tinham como integrar geograficamente o planeta inteiro. Hoje a crise climática de perda de biodiversidade atinge o planeta inteiro. Eles não conseguiam atingir demograficamente a humanidade inteira e hoje até a população mais isolada está integrada dentro do colapso. A nossa crise é incomparavelmente maior. Por isso que eu digo, é uma crise civilizatória sem precedente. Agora, nós temos uma vantagem. Nós sabemos que estamos em crise civilizatória, nós sabemos que precisamos mudar a matriz energética, nós sabemos que é impraticável que 1% dos mais ricos fique com 40% das riquezas, enquanto a metade da população fica com apenas 1%. Esse modelo de produção e consumo que nós temos hoje não tem como ser universalizado. Porque universalizá-lo é extrapolar todos os limites da capacidade de suporte de regeneração do planeta. E se ele não tem como ser universalizado, ele não pode ser defendido. Porque senão você vai dizer, olha, tem aqueles que são de primeira classe e esses mantêm o padrão. Aqueles de segunda classe vão ficar vivendo sem atender sequer às suas necessidades básicas. Qual é a saída? O que vem sendo proposto é a ideia do desenvolvimento sustentável, não como panaceia, não apenas como uma maneira de fazer para produzir com menos impacto sobre os ecossistemas, para gerar energia com menos possibilidade de aquecer o planeta, enfim, de como depositar adequadamente os resíduos que não podem ser reusados, reciclados. Não é? A sustentabilidade é uma visão de mundo, é um ideal de vida. Nós precisamos transitar da polarização socialismo-capitalismo para o ideário de como é que a gente junta, né, as conquistas históricas da humanidade no ideário sustentabilista, não apenas como totalização da história, porque isso não existe essa possibilidade, mas como uma visão de mundo, um ideal de vida, porque a sustentabilidade não é apenas na dimensão ambiental, é na dimensão econômica, é na dimensão cultural, é na dimensão política, na dimensão ética, na dimensão estética, em todos os aspectos, para que a gente possa entender que tem algo se colocando para nós da seguinte forma, não é? A humanidade caminhou a maior parte da sua trajetória baseada no ideal do ser, mesmo cometendo uma série de atrocidades, mas o referencial era o ideal do ser, certo? Os gregos queriam ser sábios, queriam ser livres, e querendo ser sábios e livres, eles criaram a democracia. Os romanos queriam ser grandes, queriam ser fortes, e para legitimar sua grandeza, sua fortaleza, porque ninguém domina o tempo todo pela força, eles inventaram e deram uma grande contribuição para o direito. Os egípcios queriam ser imortais, certo? E querendo ser imortais, eles gastavam mais tempo construindo a tumba do que a casa. Mas deram uma grande contribuição para a medicina. Na Idade Média, as pessoas queriam ser santas, mesmo cometendo muitos pecados e atrocidades em nome da santidade. A gente chega no mercantilismo, há 450 anos atrás, a gente muda milhares de anos de trajetória civilizatória. E o ideal do ser
é capturado pelo ideal do ter. Então, o ser cientista, o ser filósofo virou fazer ciência, fazer filosofia, o ser santo vira fazer igreja, fazer dízimo, fazer fiéis. E a gente chega na década de 60, na Revolução Cultural, e a relação amorosa entre duas pessoas vira fazer amor. Numa cosmovisão em que a base de orientação é fazer e ter, há que se criar um buraco negro para botar tanta coisa que se faz. E o que é que nós fizemos? Criamos esse buraco negro. Ele chama-se consumo. Você faz e consome, faz e consome. Só que nós chegamos a um ponto em que, tentando suprimir aquilo que a natureza nos limitava, a gente chega ao limite da própria natureza. E o limite da própria natureza está dizendo, há limites para ter. Há limites para ter. O planeta nos limita. Somos 7 bilhões de pessoas desejando infinitamente ter coisas. Se o padrão de produção e consumo dos europeus, dos americanos e dos japoneses for universalizado, não tem planeta para tudo isso. Mas como é que a gente vai viver se sentindo criativo, produtivo, livre em um mundo que nos limita? Só se nós fizermos um deslocamento e introjetarmos o ideal do ser. Porque há limites para ter, mas não há limites para ser. Não há limites para ser o melhor entrevistador, não há limites para pintar o melhor quadro, não há limites para dar a melhor aula, não há limites para ser, mas há limites para ter. Então, nós precisamos nos reconectar com a nossa infância civilizatória, não é? E talvez isso possa ser o caminho. A pergunta que se coloca é, o que queremos ser? Mas você não acha que tem um problema, inclusive na nossa infância civilizatória? Eu digo isso porque eu tenho a impressão que tem um problema quase que dos nossos mitos mesmo, dos mitos que fundaram a civilização ocidental, de que nós somos separados da natureza, que nós somos filhos especiais de Deus. É muito complicado, até nessa infância civilizatória, o homem ele realmente se vê não como um ser que almeja algo, mas como parte de um sistema, como filho, fruto, pai de algo muito maior do que ele mesmo. E me parece que talvez assim, os sistemas que conseguiram capturar isso são os que estão se extinguindo muito rápido hoje. Sistemas indígenas de pensamento, de sistema de cosmos mesmo, né? Mitológicos quase, que talvez venham até antes da questão psicológica. Você não acha que essa infância civilizatória também nos trouxe até aqui, de certa forma? De dominar a natureza? Como se ela estivesse aqui para Eu acho que servir. Tem um entendimento equivocado, né? Tem um texto bíblico que fala de que nós erramos e erramos por não conhecer a palavra de Deus. A nossa cosmovisão judaico-cristã, a nossa cosmovisão ocidental se apegou no Gênesis 1, 28, que diz ir de dominar a terra e tudo que nela há. Uhum. Nessa visão que você falou de uma apartação. Se conhecesse com profundidade e andasse um pouquinho mais, iria para o Gênesis 2, no versículo 15, que diz: e Deus colocou o homem num jardim para cultivar e cuidar, certo? Ou então iria para o livro de Levítico 4, no versículo 6, que diz o seguinte: mas é melhor uma mão cheia com descanso do que as 2 mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. A gente usa os sistemas, sejam eles religiosos, sejam eles políticos, para os benefícios das nossas operações repetitivas, sem olhar a base e o fundamento de forma mais sistêmica, mais integradora. Uhum. Né? Por isso que eu acho que o Papa Francisco, quando ele traz agora a encíclica, tentando dar essa visão integradora, é quase que uma contribuição na busca desse resgate. Não é ir de dominar a terra na referência do domínio unilateral, não é? É do cuidado. Por quê? Obviamente, aí eu estou falando de fundamentos, enfim, quem crê tem um referencial, mas mesmo quem não crê, o ocidental, para entender o Ocidente, tem que entender a base de fundação da sua própria cosmovisão. É ela que eu me refiro mesmo. Exatamente, a base de fundação da sua própria cosmovisão. E o que essa cosmovisão coloca? Né? Ela coloca de que
o ser humano foi o último a ser introduzido nesse universo chamado universo onde existe a vida, né? Exatamente porque nós somos os seres mais frágeis, nós somos os seres mais dependentes, nós somos aqueles que são inteiramente carentes. E somos carentes do quê? Somos carentes dos instintos. Nós somos a espécie mais frágil porque somos carentes dos instintos. O potrinho não precisa da mamãe égua ensinando ele a relinchar. Não precisa da mamãe égua ensinando a ele como pegar na teta. Ele nasce, daqui a pouco ele está relinchando, pulando e acha a teta da mãe. O filho humano, ele precisa que a mãe o coloque no seio, ele precisa que a mãe o ensine a andar, que a mãe o ensine a falar, que a mãe o ensine a ser gente, a ser homem. Nós somos carentes dos instintos e só aprendemos isso uns com os outros. Nós dependemos das outras formas de existência, dependemos uns dos outros. É isso que o Freud chama de mal-estar na civilização. Qual é o mal-estar da civilização? É o sentimento de culpa, diz ele, em grande parte. Não necessariamente. O mal-estar na civilização é uma certa ambiguidade, porque eu me sinto profundamente incomodada na tua presença e você na minha, mas nos sentimos igualmente incomodados na sua ausência, porque a sua ausência é tão incômoda quanto a tua presença. Isso cria um mal-estar que eu não tenho como resolver, porque eu não tenho como ser homem senão na relação com outro homem. Eu não tenho como sustentar o meu discurso se eu não tiver a quem direcionar esse discurso numa escuta que possa ser interessada, que signifique esse discurso, certo? Isso é o mal-estar da civilização, né? Obviamente que tem aí os seus derivados. Por quê? Porque toda relação humana ela se dá dentro do espaço da lei. O que é a lei? Não é? Seja a lei dos homens, escrita na fria pedra ou no papel, seja escrita na carne, como diz o Dufour, não é? No gene. Na própria carne, como é o caso da lei do amor, certo? Mas é a lei que interdita o gozo absoluto sobre o objeto. E o que nós estamos vivendo agora, no meu entendimento, não é apenas o mal-estar na civilização, é o mal-estar da própria civilização, o mal da civilização. É a tentativa de gozar de forma absoluta sobre o objeto, sobre a natureza, sobre o outro homem, certo? Sobre a própria história, sobre o poder. É aquilo que alguns especialistas dizem, nós estamos vivendo o mal do excesso, certo? Nós estamos vivendo o mal da ausência da falta. Nós somos faltosos. Eu só me completo porque há um buraco em mim que se completa com você, com esse outro que me sustenta. No momento em que a gente busca essa totalidade, certo? Do gozo absoluto, nós estamos rompendo o laço social. O laço social é a interdição do uso, não é? Arbitrário, absoluto, do meu desejo sobre o desejo do outro. Assim, então, fazendo uma relação com o que você disse com o processo político que a gente passa. Você disse que ele está muito obsoleto, que ele não dá conta de uma série de coisas. E uma série de coisas que você disse, ela diz respeito mais à dimensão espiritual mesmo, né? De como que o ser humano se entende quase que metafisicamente. Quer dizer, coisas muito difíceis de se traduzir, aí sim, politicamente, em termos de leis, em termos artísticos, possivelmente você faz isso. Eu tenho impressão, e digo isso como uma pessoa muito cética, muito secular, muito agnóstico mesmo, de que existe uma obsolescência espiritual também, religiosa quase, que talvez não seja muito fácil, mas de conciliar com o tipo de conhecimento que nós já temos em relação à natureza. Eu te pergunto isso assim, do ponto de vista ético mesmo. Você não acha que a gente vive um déficit espiritual pela dificuldade que as religiões têm de se reconhecer, ou de se traduzir, ou de se recompor em função do extremo avanço iluminista que a gente teve no último século e que as pessoas cada vez mais aceitam? Você sente uma obsolescência? Olha, religiosa? eu acho que depende da perspectiva, não é?
eu espero que as pessoas que têm fé nunca vejam a ciência como obsoleta. Porque seria... Não, aí é complicado. eu espero que as pessoas que têm fé... Eu digo do outro lado mesmo. Não, quer dizer, eu espero... é mais fácil para a ciência falar isso. Então, eu espero que as pessoas que têm fé nunca tratem a ciência como obsoleta. Né? O conhecimento, a ciência, para quem crê, com certeza é um presente de Deus, que Ele deu para todas as pessoas, independente de crer ou não crer. Né? E obviamente que você tem que fazer uma separação entre aquilo que são as ferramentas, a religião, não é? E a própria fé. Não é? Há uma diferença entre fé e religião. A religião não é a fé. Não é? E fazer essa diferenciação nem sempre é fácil, porque muitas vezes você confunde o partido com o projeto, você pode confundir a igreja e a instituição com a própria fé, não é? Agora, eu não acredito que se possa chegar a um ponto em que a ciência vai fazer uma total asepsia do mistério. Há um ponto de contrato entre a realidade e o mistério, não é? Porque no dia em que a ciência fizer essa asepsia completa do mistério, ela se colocou no lugar de Deus e a própria ciência virará Deus, ocupará o lugar de Deus. Não é? Eu gosto muito, não sei se é o André Lara Rezende, que ele fala o seguinte, não é? De que muitas coisas que a ciência comprova, ela foi antecipada primeiro pela religião, depois pela filosofia e pela arte. Não é? A religião, algumas coisas, a fé, outras muitas absolutamente coisas. superadas. Muitas coisas. A filosofia tem uma capacidade de antecipar coisas, sem dúvida, não é? Que depois a ciência vai fazer a sua aferição, não é? Porque da natureza da ciência não trabalhar a ideia do mistério, ela tem que trabalhar com o princípio da realidade, não é? Agora, não acho que seja possível vivermos num mundo em que a subjetividade será baseada apenas na realidade. Né? Isso nos capturaria pela própria realidade e nos empobreceria, no meu entendimento, muito, do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista criativo, até mesmo do ponto de vista cognitivo. Acho que você ter a capacidade de fazer esse ponto de contato entre a realidade e o mistério, né, é o que nos faz caminhar nessa dimensão tão complicada do que é a subjetividade humana. Nós somos humanos porque somos seres éticos, somos humanos porque somos seres estéticos, somos humanos porque somos seres cognitivos. Somos humanos, não é? E somos como somos porque temos uma parte de nós que é consciente, temos uma parte de nós que é inconsciente e temos uma parte de nós que fica entre esses dois. Não é? Para os que crê, não é? Nós temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. Se eu for pegar isso e aplicar, não é, a outras fórmulas científicas, empíricas, não é algo que parece que antecipa. Quem diria que Paulo, quantos séculos antes de Freud, seria capaz de falar do homem cindido, quando ele diz: miserável homem que sou, que o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, esse faço. Ele, sem usar a palavra cindido, ele fala dessa cisão do homem que luta, não é, contra essa sua ambiguidade. Não é? Santo Agostinho, 12 séculos antes de Freud, ele diz: tarde vos amei, beleza tão nova e tão antiga, tarde vos amei, é que estavas dentro de mim e eu estava fora de mim. Né? E ele está falando exatamente daquilo que ele descobre. Ele diz: por trás da consciência lembrada, há uma consciência não lembrada, que igualmente me dirige, certo? O Freud vai chamar isso de inconsciente, se você ler as Confissões de Santo Agostinho, certo? Então, esse contato entre o mistério, entre a arte e a realidade, é muito rico, não é? E do mesmo jeito que eu não gostaria de ver a fé fazendo a asepsia da ciência, talvez não seja bom para a ciência fazer a asepsia da fé. Marina, a gente está quase acabando, a gente está bastante tempo, mas tem algumas coisas que eu queria não
deixar de te falar, te perguntar, a rede para o ano que vem, eleições municipais, vai ser a primeira vez talvez que a rede entre no debate político, não só como um partido, mas no nível municipal, né? Todas as vezes que se falou de rede sempre é muito em torno da sua figura, em torno de um projeto federal e não tanto de um projeto viável Local, né? local. E me parece que é algo muito estratégico, você fazer uma base local. Qual o plano da rede para o ano que vem? Vocês estão pensando em disputar prefeituras majoritárias ou vocês estão montar uma base? Como é que está esse processo que já precisa ser feito rápido, não?